Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma live da ATM. Demos um tempinho aí para o pessoal já ir entrando. No formato de sempre, que nós fizemos as últimas apresentações. Está aí o Plínio também e o Alice, que vão poder pegar as dúvidas e também podem ser contatados para um aprofundamento maior nesses dados, ou queira aprofundar em maiores detalhes do que a gente vai apresentar aqui. Na sequência, o Thiago vai apresentar os dados de maio, que teve realmente uma surpresa agradável, uma recuperação bem interessante do transporte. Tivemos um volume de documentos muito bom em relação a abril, né, onde demonstra um aumento na demanda por transportes. Ainda não chegamos no patamares de março, mas já houve uma melhora muito significativa. E reiteramos aí novamente agradecer a presença de todos. E agora o Thiago vai iniciar a apresentação dos dados de maio. Muito obrigado. Olá pessoal, boa tarde. Dando sequência aqui então para mais uma apresentação. A gente vai falar sobre os resultados de maio comparado a abril e também a nossa análise do período acumulado. No comparativo de abril versus maio, o que nós notamos aí? Nós tivemos aí uma volumetria de 44 milhões de documentos no mês de abril e uma importância assegurada na ordem aí de 430 bilhões. Avaliando e analisando os dados do mês de maio, nós encontramos aí um volume, um aumento aí na ordem de 59 milhões, quase 60 milhões de documentos. Então aí a gente já tem um crescimento que a gente vai analisar no slide seguinte e a importância assegurada na ordem de 481 bilhões de reais. Então, na nossa análise aqui, o comparativo entre os meses, a gente percebe um crescimento de 34% na volumetria de registro de movimentação de cargas. Lembrando que a nossa análise para levantamento deste número dos indicadores é o que é transacionado nos sistemas de averbação aqui da ATM. E 13% na importância assegurada, que ficou em torno de 481 bilhões de reais. Então, maio é um mês assim que ele já mostra uma recuperação na volumetria de documentos, que abril foi até então o pior resultado do ano de 2020, e também a IS, que houve um crescimento comparado com o mês anterior. Se nós analisarmos aqui no comparativo anual o mês de maio de 2019 ele teve aí 38 milhões de documentos. Lembrando que em maio de 2020 nós ficamos com 59 milhões de documentos. E a importância assegurada do ano anterior foi de 511 bilhões de reais. E fazendo análise, então, comparando ano contra ano, a gente tem uma variação aqui positiva e muito significativa na ordem de 52% de crescimento no comparativo de documentos processados. Entretanto, a importância assegurada comparado com o ano anterior, a gente apresenta uma queda de 6%. Lembrando que a gente tem aí todo o cenário econômico do nosso país, os efeitos do Covid, que afetou o setor, mas não comprometeu o resultado de uma forma significativa avaliando os números do mês de maio. Temos os setores aí que ainda continuam, que foram e estão bem prejudicados, que é a questão do setor automobilístico, mas o agronegócio vem aí puxando bastante aí a recuperação do volume de mercadorias e cargas que são transportados. Outro dado também que pode ser levado em consideração, uma constatação que nós realizamos, é que o número de documentos ele subiu, e isso se dá muito também à questão do transporte fracionado. Então,
Nós temos aí setores como o e-commerce, que começou a apresentar um crescimento assim que nem o próprio setor esperava, devido à substituição, à mudança do comportamento de consumo das pessoas, e isso daí favorece aí com o aumento do número de documentos que foram averbados. Se nós analisarmos agora o período acumulado, comparando o ano de 2019 com o ano de 2020, a volumetria de documentos averbados em 2019, maio foi o melhor mês do ano de 2019 e segue com a tendência para o ano de 2020. Então, se avaliarmos aqui, a gente teve no mês de maio do ano passado 38 milhões de documentos, mais uma vez, e maio com 59, e vem numa crescente. E 2020 se comporta com o mesmo resultado que 2019 apresentou. Então, isso favorece para análises preditivas ou comportamentos, previsões que eventualmente as empresas queiram fazer. O total acumulado, a gente nota uma variação também aí positiva em 37,4% na volumetria de documentos averbados. Isso mostra realmente que o setor houve um crescimento na questão da movimentação de cargas. Então é um dado bem interessante que corrobora com as projeções que o governo havia feito no começo do ano. Avaliando aqui o período acumulado, foco na importância assegurada, identificamos também uma notícia boa, que houve uma variação positiva em 5,74%, comparando o ano de 2020 versus o ano de 2019, onde o ano de 2020 apresenta 2,5 trilhões, comparado com 2019, que ficou em 1,9 trilhão. O mês de março continua sendo o melhor mês do ano de 2020. O fato que comprometeu... Março poderia ter sido muito melhor, como nós mencionamos em outras edições aí do ATM Talks, devido o fator aí do coronavírus e o fator de reclusão e quarentena, que começou por volta do dia 16 de março. E desde então a gente ainda não conseguiu apurar uma melhora com relação ao volume de cargas. O volume de cargas ele continua, ele vem numa crescente, só que a importância assegurada não acompanhou essa crescente até o momento. Bom, pessoal, essa era a apuração que nós realizamos do mês de maio, as análises e algumas considerações. Eu vou passar a palavra agora para o Plínio, que eu vou aproveitar a nossa audiência aqui para falar sobre um dos produtos que a ATM tem desenvolvido, tem trabalhado, e é uma das ferramentas que nós apoiamos aí os nossos corretores, que é o Gcore. Então, Plínio, eu vou passar para você a palavra. Obrigado, Thiago. Bom, aqui eu vou pedir licença para meus amigos da seguradora e vou falar com os parceiros corretores. A ATM, nesses últimos mais de 20 anos, a gente sempre teve uma proximidade muito boa com os corretores, até pelas dores, e com isso a gente sempre escutou o sofrimento, as dificuldades de todo esse mercado. Então, diante disso, a gente criou o Gcore, que nada mais é do que uma ferramenta que vai fazer um cálculo do seguro de transporte. Então, a gente percebeu, os corretores, na verdade, sempre pediram e solicitaram essa ajuda para a ATM. Então, a proposta é realmente facilitar. Então, hoje os corretores que têm um controle totalmente manual, que utilizam Excel, e o seguro de transporte é um seguro, como o Thiago próprio apresentou, são volumes, são quantidades absurdas para você tratar isso na mão. Então, a proposta do Gcore é realmente facilitar o faturamento do corretor, principalmente o corretor de transporte, obviamente, e ajudar na gestão. Então, com ele você vai ter um controle, ele vai ter um acompanhamento muito mais fácil e muito mais prático do que hoje ele tem. A maioria dos corretores acabam fazendo isso na própria mão, tá bom? Agora a gente vai passar o vídeo e qualquer dúvida vocês entrem em contato com o comercial da ATM, comigo, tem a Jussara, que é a nossa executiva, que é ligada aos corretores, então fiquem à vontade para a gente agendar Você está cansado de ficar... outra questão de dúvida. Obrigado, gente. Você está cansado de ficar preso no faturamento, fazendo cálculos e planilhas manuais, enquanto poderia estar realizando outras tarefas? Então, essa solução é perfeita para você.
Pensando em otimizar todo este processo, a TIM desenvolveu o G-Core, uma plataforma que vai mudar a forma de fazer o cálculo do prêmio. Com o G-Core, você emite sua prévia automaticamente, reduz 15 dias de trabalho manual em apenas com poucos cliques. Terá acesso rápido ao relatório de comissões, tornando muito mais fácil saber quanto ganhará no final do mês. Acesse a ferramenta a qualquer hora e lugar, podendo contar com a nossa equipe técnica especializada. Pare de ficar preso em planilhas e otimize o seu tempo. Com o G-Core, você poderá se dedicar integralmente ao seu negócio. Entre em contato com um de nossos consultores e adquira já esta ferramenta. Todos, mais uma vez, estamos à disposição. Uma boa tarde, um bom dia para todo mundo. Então, pessoal, obrigado pela presença de todos. A gente está encerrando a nossa live, reforçando que qualquer dúvida, qualquer assunto, pode contatar o nosso comercial, também para aprofundar os dados que foram apresentados aqui, focado na carteira de vocês. O nosso pessoal pode fazer esse levantamento e fazer a apresentação particular para cada um. Continuamos à disposição. Uma ótima semana para todos.